Capítulo 3 do incidente de assunção de competência, artigo 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social sem repetição em múltiplos processos. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso à remessa necessária ou processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Parágrafo 2º. O órgão colegiado julgará o recurso à remessa necessária ou processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. Parágrafo 3º. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Capítulo 4 do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Artigo 948. Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão a uma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Artigo 949. Se a arguição for, inciso 1, rejeitada, prosseguirá o julgamento. Inciso 2. Acolhida a questão, será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Artigo 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se do incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. Parágrafo 2º. A parte legitimada à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. Parágrafo 3º. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Capítulo 5 do conflito de competência. Artigo 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no artigo 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Artigo 952. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa. Parágrafo único. Um conflito de competência não obsta, porém, a que a parte não o arguiu suscite a incompetência. Artigo 953. O conflito será suscitado ao tribunal, inciso 1, pelo juiz por ofício, inciso 2, pela parte e pelo Ministério Público por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Artigo 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações. Artigo 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobretestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em, inciso 1, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Inciso 2. Tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.
Artigo 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e em seguida o conflito irá a julgamento. Artigo 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. Artigo 958. No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o de que dispuser o regimento interno do tribunal. Artigo 959. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa. Capítulo 6 da homologação de decisão estrangeira e da concessão de exequatur à carta rogatória. Artigo 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Parágrafo 1º. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Parágrafo 2º. A homologação obedecerá aos que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente às disposições deste capítulo. Artigo 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão de exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. Parágrafo 1º. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional. Parágrafo 2º. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Parágrafo 3º. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Artigo 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Parágrafo 1º. A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória. Parágrafo 2º. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada desde que garantido o contraditório em momento posterior. Parágrafo 3º. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá para produzir efeitos de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: inciso 1, ser proferida por autoridade competente; inciso 2, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia; inciso 3, ser eficaz no país em que foi proferida; inciso 4, não ofender a coisa julgada brasileira; inciso 5, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado; inciso 6, não conter manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no artigo 962, parágrafo 2º. Artigo 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão de exequatur à carta rogatória. Artigo 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso.
Capítulo 7 da ação rescisória. Artigo 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser reincidida quando, inciso 1, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, consulção ou corrupção do juiz, inciso 2, for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente, inciso 3, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Inciso 4, ofender a coisa julgada. Inciso 5, violar manifestamente norma jurídica. Inciso 6, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Inciso 7. Obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova cuja existência ignorava de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inciso 8. For fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Parágrafo 1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no inciso do caput, será reincindível a decisão transitada em julgado, que, embora não seja de mérito, impeça. Inciso 1. Nova propositura da demanda ou, inciso 2, admissibilidade do recurso correspondente. Parágrafo 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Parágrafo 4º. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Parágrafo 5º. Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Parágrafo 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente de tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Artigo 967. Tem legitimidade para propor a ação rescisória. Inciso 1. Quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2. O terceiro juridicamente interessado. Inciso 3. O Ministério Público. A linha A. Se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. A linha B, quando a decisão reincidenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei. A linha C, ou em outros casos em que se impõe a sua atuação. Inciso 4, aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único nas hipóteses do artigo 168. O Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Artigo 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor, inciso 1, cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. Inciso 2, depositar importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no inciso 2 à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da Justiça. Parágrafo 2º. O depósito previsto no inciso 2 do caput deste artigo não será superior a 1.000 salários mínimos. Parágrafo 3º. Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Aplica-se a ação rescisória o disposto no artigo 332. Parágrafo 5º. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória quando a decisão apontada como rescindenda. Inciso 1. Não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista do parágrafo 2º do artigo 966. Inciso 2. Tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa e em seguida os autos serão remetidos ao tribunal competente.
Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão reincidenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Artigo 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, para, querendo apresentar resposta, a fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. Artigo 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha do relator recairá sempre que possível em juiz que não haja participado do julgamento reincidendo. Artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão reincidenda, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Artigo 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Artigo 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal reincidirá, a decisão proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso 2 do artigo 968. Parágrafo único. Considerando por unanimidade inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão em favor do réu da importância do depósito sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 82. Artigo 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 1º. Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. Parágrafo 2º. Se fundada a ação no inciso 7 do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para a terceiro prejudicado e para o Ministério Público que não interveio no processo a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Capítulo 8 do incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente, inciso 1, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, inciso 2, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Parágrafo 1º. A desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Parágrafo 2º. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir a sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Parágrafo 3º. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. Parágrafo 4º. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado um recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Parágrafo 5º. Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal, inciso 1, pelo juiz ou relator por ofício, inciso 2, pelas partes por petição, inciso 3, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Artigo 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Artigo 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade por meio do registro eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas
sobre questões de direito submetidas a um incidente, comunicando imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro, parágrafo 2º, para possibilitar a identificação nos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. Artigo 980. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos previstas no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Artigo 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator, inciso 1, suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região conforme o caso. Inciso 2. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente que as prestarão no prazo de 15 dias. Inciso 3. Intimará o Ministério Público para, querendo manifestar-se, no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Parágrafo 2º. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Parágrafo 3º. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, incisos 2 e 3, poderá requerer ao tribunal competente, para conhecer o recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Parágrafo 4º. Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão do objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Cessa a suspensão a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Artigo 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que no prazo comum de 15 dias poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão do direito controvertida e em seguida manifestar-se-á o Ministério Público no mesmo prazo. Parágrafo 1º. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Artigo 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem. Inciso 1. O relator fará a exposição do objeto do incidente. Inciso 2. Poderão sustentar suas razões sucessivamente. A linha A. O autor e o réu do processo originário e o Ministério Público pelo prazo de 30 minutos. A linha B. Os demais interessados no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Parágrafo 2º. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Artigo 985. Julgando o incidente, a tese jurídica será aplicada, inciso 1, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Inciso 2. Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986. Parágrafo 1º. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.
Parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão ou ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Artigo 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no artigo 977, inciso 3. Artigo 987. Do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial conforme o caso. Parágrafo 1º. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo 2º. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Capítulo 9 da reclamação. Artigo 988. Caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, inciso 1, preservar a competência do tribunal, inciso 2, garantir a autoridade das decisões do tribunal, inciso 3, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 4. Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Parágrafo 1º. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Parágrafo 2º. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Parágrafo 3º. Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Parágrafo 4º. As hipóteses do inciso 3 e 4 compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Parágrafo 5º. É inadmissível a reclamação, inciso 1, proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Inciso 2, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, reconhecido ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Parágrafo 6º. A inadmissibilidade ou julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Artigo 989. Ao despachar a reclamação, o relator, inciso 1, requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática de ato impugnado que as prestará no prazo de 10 dias. Inciso 2. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Inciso 3. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. Artigo 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Artigo 991. Na reclamação, que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Artigo 992. Julgando improcedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Artigo 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.